O Brasil tá uma loucura e o mundo também. Basicamente, começou a sair a público os depoimentos do plano golpista. E saiu duas coisas muito relevantes. Primeiro, o Felipe Martins praticamente se consolidou como uma prova de perseguição política. Como assim, Floriano? Basicamente, o que aconteceu, e pelo menos essa narrativa que está sendo difundida, e não é por mim, tá? É por uma TV aberta que eu vou te mostrar. Que basicamente uma mão oculta colocou o nome dele e criou-se provas contra ele, como se ele tivesse envolvido, como se ele tivesse criado a minuta, envolvido na minuta, plano de golpe, e derrubar o Lula e tudo mais. Essa aqui é a narrativa. E agora começa a sair vários itens que mostram que essas provas são falsas. Os generais nunca ouviram falar no Felipe Martins, ninguém conhece a cara dele, logo cai tudo por terra. E fica um negócio até sem graça nos depoimentos. E, obviamente, que o STF tá forçando a amizade. Não, a gente vai achar uma prova, porque tem que justificar, porque o garoto tá preso há 9 meses. E qual que é a estratégia por trás, segundo a narrativa que tá rolando, que eu vou mostrar pra vocês na íntegra? É que tudo isso foi feito pra conseguir fazer ele fazer uma delação premiada falsa, ou seja, que não condiz com a realidade, para culpar o Bolsonaro e prender o Bolsonaro, porque eles precisam prender o Bolsonaro. Esse é um fato. Dito isso, em paralelo, agora o Nicolas vai para cima do Moraes, fala que o o Moraes está fazendo é perseguição, está quebrando a lei, segundo o Nicolas. Ele faz um Twitter completo, citando lei, citando tudo, convoca Hugo Mota, falou assim: Hugo Mota, você vai ser um banana? E basicamente não tivemos resposta ainda, mas eu vou te mostrar na íntegra também para você tirar a sua conclusão. E agora, quando a gente olha para o mundo também está totalmente perdido. O Putin ligou pro Trump e também pro Leão lá, o Papa Leão, e simplesmente avisou: amigos, o pau vai torar. O Zelensky mandou destruir um terço da minha frota de avião, o pau quebrou aqui em casa, a galera tá braba comigo, estão me chamando de fraco, agora eu vou fazer o pau quebrar na Ucrânia. Não sei por que ele adicionou o Papa nessa ligação, eu realmente imagino o Papa lá, recebeu a ligação aqui que é o Putin ameaçando jogar bomba, aí o Trump, eu tô aqui também. E aí ele entendeu: e aí, você quer que eu faça uma oração? Porque é só isso que o Papa pode fazer, o Papa vai fazer o quê? E a palavra que fica, na verdade, duas palavras vêm na minha mente imediatamente, provavelmente veio na mente do Trump e do Papa. Qual é essa palavra? Bomba nuclear. Simplesmente bomba nuclear. Essa é a grande questão. Será que ele vai utilizar uma bomba tática? Será que ele vai dobrar a aposta? E aí fica uma segunda questão. Esses drones que atacaram esses aviões parecia que estava muito tempo na Rússia. Ou seja, será que a Ucrânia não tem mais drone dentro da Rússia? Será que se o Putin dá uma de cachorro louco, o Zelensky não consegue dar uma de cachorro louco e impactar a população russa? E já começou, tá? Mas antes de começar o vídeo, necessariamente mostrar tudo que tem de notícia relevante para você ficar informado, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Dessa forma, você ajuda o YouTube a entender a relevância desse conteúdo. Quanto mais brasileiro informado, menos voto no PT em 26. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha de te informar e vamos ganhar e erradicar essa praga do Brasil em 26. Dito isso, vamos aqui, ó. Putin liga para Trump e para o Papa Leão para avisar que realizará seus maiores ataques à Ucrânia desde o início da guerra. Zelensky é orientado a ir para o bunker. Agora eu te pergunto, vamos supor que tu entra numa ligação, tá o Putin e o Trump fazendo isso, porque é mais ou menos o Papa ali no meio desse jogo. O Papa não estava esperando essa ligação. É uma loucura completa. Mas beleza, por que ele está fazendo isso? Porque basicamente o Zelensky foi lá e destruiu um terço da frota de avião militar da Rússia. Ou seja, o Putin ficou putinho. E aí ele vai para cima. E agora começa alguns efeitos colaterais. Primeiro efeito colateral: todo mundo tem esse medo da bomba nuclear. Se ele abrir essa porta, aí eu acho que o jogo vai para uma segunda linha, tá? Se ele usar bomba nuclear, o mundo muda completamente no dia seguinte, totalmente. E os europeus já se posicionam. Os europeus estão bastante assustados com a guerra na Ucrânia. Quanto mais próximo estão da Rússia, mais assustados eles ficam. A realidade é que a Europa ficou lá comendo capim, fazendo protesto na França, ficou fingindo que é cachorro na Alemanha, e basicamente a Rússia estava trabalhando, criando força militar, pau quebrando. Então agora a Europa está utilizando a Ucrânia como buffer para não chegar na Europa, mas a Europa não fez o seu dever de casa. Agora a Inglaterra está querendo fazer exército, a Alemanha está investindo e tudo mais, mas isso leva anos para ser competitivo em uma guerra contra a Rússia. Ou seja, a grande verdade é que os caras podem ser engolidos.
A probabilidade é pequena? Seria muito sangrento? Seria. Mas alguém duvida que o Putin não está pensando nisso? Ninguém duvida, tanto que o orçamento de guerra da Europa agora, que antes era mixaria, agora vai passar de $1 trilhão. A máquina está sendo ligada e, infelizmente, a Alemanha vai se armar novamente de forma muito robusta e a história de Alemanha com guerra não é tão positiva, infelizmente. Mas eu acho que eles estão corretos, na minha humilde opinião. E dito isso, a Ucrânia está se provando um guerreiro imponente. Ucrânia ataca com drones e causa apagão em zonas controladas pela Rússia. A estratégia, possivelmente, caso o Putin faça um ataque muito contumaz à Ucrânia, vai ser mais ataque à Rússia. E provavelmente a estratégia vai ser levar a guerra para a população comum. Para a população comum entender que não é operação especial e se eles não irem contra o Putin e fazer o Putin dar passo para trás, o couro vai arder na frente da casa deles. Ou seja, a situação do mundo está hiper complicada e a do Brasil também. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo do Bukele que ele faz uma acusação extremamente grave, ou faz uma associação extremamente grave, falando que a política, os políticos brasileiros têm envolvimento direto com o crime organizado. Eu vou mostrar a fala deles, vou mostrar as falas dele aqui agora. Se não ficar claro com a legenda, eu dou uma traduzida no final e dou uma resumida, mas é muito relevante isso aqui. Isso aqui é uma acusação extremamente pesada. Presta atenção. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Como que uma organização criminosa pode gerenciar um território inteiro e o governo não consegue tirá-la? Agora vem a resposta dele. Porque estão no governo. Por isso? Porque eles estão no governo. E aí ele concorda. É exatamente isso. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización. Basicamente ele fala que ele provou que isso é possível porque ele fez em El Salvador. Aí ele fala, com certeza a organização criminosa do Brasil é muito grande, mas o Brasil também é um estado muito maior. E aí ele vai concluir com uma linha racional que eu achei perfeita, tá? Criminal. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, não tem um solo milímetro. Estados Unidos é um país com muito problema de pobreza e também pobreza entre aspas, né? Comparado ao Brasil é diferente, mas não tem nenhuma parte do seu país que é controlado literalmente por cartel. Aqui no Brasil você tem lugar que a polícia não entra, simples. Não é o Estado brasileiro que manda. E aí em seguida ele dá mais um exemplo. Controlado por um cartel. Europa tem um consumo de drogas muito maior que a da Latinoamérica. Europa, por exemplo, consome muito mais droga que a Latinoamérica e mesmo assim não tem esses cartéis dominando os continentes, os países. Por quê? Porque basicamente não tem tanta corrupção quanto no Brasil e provavelmente o crime organizado não está dentro do governo. Essa é a grande acusação dele, que é uma acusação pesada, que já foi retratada em vários filmes brasileiros, ou seja, cada vez fica mais óbvio que isso é verdade. Dito isso, agora a gente vai para um caso extremo no Brasil, que é lamentável, tá? Que é lamentável. Eu não vou falar nada, eu vou deixar vocês aqui tirarem sua própria conclusão com essas falas lamentáveis. Começo perguntando para o senhor a avaliação que o senhor faz dessa decisão da Justiça. Decisão duríssima, né, Júlia? Uma decisão que impõe uma pena talvez mais dura. Isso aqui basicamente é sobre o caso do Léo Lins, que foi condenado a 8 anos de prisão. Presta atenção no que ele vai falar. Que muitos acusados de homicídio recebem no Brasil, né? E que nos leva a refletir sobre em que deve focar o direito penal no Brasil, um país que tem 50 mil homicídios e resolve 8% deles. É uma pena que assusta. Uma pena que assusta. Bandido que mata pessoas recebe pena menor. Ou seja, no Brasil é melhor você matar outra pessoa do que você fazer uma piada. Essa é a conclusão que tira, infelizmente. Em seguida, Barroso, judiciário não regula redes, nem promove censura. Depois de um tempo, Moraes manda bloquear Instagram de filho adolescente de Zambelli. Ou seja, a hipocrisia do STF cada vez aumenta mais. Mas temos aqui um guerreiro solitário, no caso da censura, que tem altas chances de passar. Mas olha o que esse guerreiro falou no julgamento de hoje, até por isso que hoje não foi decidido a censura das redes pelo STF. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua e também das instituições.
A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. No Brasil, é lícito... Ou seja, acesso à informação. Ele concluiu muito bem, acho que você conseguiu perceber o motivo que eles estão querendo censurar, né? É tudo um jogo de acesso à informação. E agora eu vou conseguir começar uma sequência de notícias que vocês devem ter acesso. E enquanto eu conseguir transmitir isso, eu vou fazer, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Banco Central logo vai tomar a atitude correta e reduzir a Selic. Isso aqui foi ontem, como você pode perceber, tá? Beleza? Provavelmente o Lula não gostaria que você visse essa notícia. Por que ele não gostaria? Porque olha a notícia que saiu agora. Banco Central deve voltar a subir a Selic em junho e cortes podem não vir em 26. Selic vai ficar acima de 15%, vai quebrar muita gente. Lembrando que já estamos com recorde de recuperação judicial. Ou seja, a economia do Brasil não está indo para o buraco, ela já está no buraco e está cavando mais fundo. Se os juros continuar subindo dessa forma, vai machucar muita gente. E esse é o preço de dar tanto subsídio e distribuir tanto dinheiro de forma lícita e ilícita. Dito isso, agora vamos entender um pouco o processo que o STF está tocando e qual é o teor por trás dele. O Marcegla fez um resumo aqui que eu achei muito pertinente. Preste atenção o motivo que eles têm que caçar o Bolsonaro. O que me parece é que as testemunhas cada vez mais entregam que não houve golpe e mais eles focam, portanto, no Bolsonaro. Qual o foco no Bolsonaro, tanto num caso quanto em outro? Fazer com que o Bolsonaro se sinta acuado na parede com a possibilidade de uma prisão preventiva. Quando ele é acusado, por exemplo, de financiar o filho, supostamente por algo ilícito, não há nada de ilícito, mas é assim que o acusam, a ideia é dizer, ó, se você está financiando algo ilícito, você pode ser preso preventivamente. E mais, se você aqui está tumultuando esse processo do golpe com esse financiamento, você também pode aqui ser preso em razão do processo do golpe para que não perturbe ou atrapalhe. O que falta para eles prender o Bolsonaro é coragem. Porque eu acredito que a pressão social, se não tiver um bom argumento, vai ser pesada. Tumultue o processo, o andamento do processo. Portanto, a possibilidade de que o Bolsonaro seja preso preventivamente parece um trunfo, um coringa nas mãos das autoridades para fazer com que, eventualmente, o Bolsonaro recue, ou que se tente algum tipo de negociação, ou que se busque fazer com que ele, enfim, desista da vida pública, porque o que eles querem é que o Bolsonaro saia do tabuleiro político, o bolsonarismo se torne uma espécie de lugar carimbado como extremista e que fique num cantinho ali, pouco influente, sem chance de ganhar uma eleição. Só que o Bolsonaro... Mas eles não estão conseguindo fazer isso porque as redes sociais cada vez são empurradas para o bolsonarismo. Como assim, Floriano? Cara, você hoje tem a opção de apoiar o Lula ou apoiar o bolsonarismo. Você tem a opção de apoiar o Lula ou, melhor, apoiar o bolsonarismo, acho que eu forcei a amizade. Mas no sentido de, você tem a opção de apoiar o STF, apoiar tudo de ruim que está acontecendo, ou ir para a direita. E onde que está a direita relevante que pode levar a eleição ou coisa parecida? É o Bolsonaro. Ou seja, hoje você é obrigado a votar no Bolsonaro. E não porque você quer. Você é obrigado porque você viu uma fraude do INSS, você viu uma Globo tentando passar pano o tempo todo, que eu vou acabar de mostrar um vídeo pra vocês sobre isso até, que nem passou na realidade, nem eles estão conseguindo passar tanto pano. Mas você viu um escárnio acontecendo no país. E você não tem uma terceira opção. Você só tem o Bolsonaro. Por que só tem o Bolsonaro? Porque o STF tá fazendo isso. O STF tá crucificando um cara, colocando ele em uma cruz, e todo mundo que olha pro lado oposto ao Lula, olha uma cruz e um cara sangrando. E você sente empatia pelo cara sangrando. Porque o cara levou uma facada, porque o cara é intimado em cima de uma cama de UTI, porque você viu um escárnio acontecendo.
E a população brasileira, como qualquer ser humano, tem empatia. Ou seja, são jogadas erradas atrás de jogadas erradas que tá fortalecendo o bolsonarismo. E é isso. Pessoas burras fazem esse tipo de coisa. Mesmo que eles querem um resultado que enfraqueceu o bolsonarismo, eles acabam fortalecendo. Dito isso, agora vamos olhar o que a Globo falou. Presta atenção nisso aqui, que é um show de horrores isso aqui, tá bom? O que a Quest perguntou também, aqui a fonte estava até me chamando a atenção, né? Qual foi a notícia mais negativa que você ouviu sobre o governo Lula? E adivinha o que dispõe? A fonte estava me chamando a atenção, é muito boa essa fala, não é? É uma coisa de refletir, não é mesmo? Conta, né? Caso do INSS, corrupção, os dois estão, na minha percepção, atrelados, né? Porque, de novo, o grande problema do INSS é que ele joga no colo de um personagem que já tinha uma memória para uma parcela da população muito atrelada a escândalos, Lava Jato e Mensalão, cola de novo nesse personagem essa mesma peixe. Então INSS, corrupção e a inflação. Me parece que a questão... Ela fala como se fosse mentira isso tudo, eu acho bizarro isso, é uma prostituição da verdade bizarra. Ela fala como se fosse, não, colou nesse personagem, colou. O cara tava no Mensalão, o cara tava no Lava Jato, o cara tá na fraude no INSS que cresceu 60% do governo dele. Aí colou, tu achou um cara e colou um adesivo atrás dele, ele nem percebeu, pô, é possível, né? É brincalhona, é piadista essa mulher, não é possível. Óbvio, né, Lei? A gente falou muito isso aqui quando o caso estourou. De você ter um noticiário fato a respeito de lesão, golpe patrocinado por integrantes do Estado em cima de aposentado e pensionista, gente que não pode mais trabalhar por conta de doença, aí realmente, sabe, isso tinha um potencial de colar e colou. O que aconteceu na coletiva do INSS é um registro, para mim, assim, inabalável disso. Você pega o ministro da Previdência, que em vez de defender o aposentado, eu estava falando do Lupe, Carlos Lupe, vai defender o cara do INSS que foi afastado pela Justiça. E o que isso quer dizer, Daniela Lima? Não quer dizer que talvez o governo prefira proteger os seus próprios amigos e companheiros do que a população? Não seria essa a conclusão óbvia? Não, ela fica indignada, foi um erro. Olha só o que ela vai concluir. É bizarro isso aqui é uma piada, não é possível. Isso. O governo tem esses problemas. Exato, o governo tem esses problemas. A gente viu no caso do IOF de novo. A gente achava que o problema era na comunicação. A gente, só você achava isso, porque a gente, só vocês são alienados, não é possível. Qualquer indivíduo olhava a inflação subindo, é comunicação. Fraude no INSS é comunicação, não é corrupção, amigo. Corrupção é incompetência. Se você não percebeu isso, eu vou te falar. É corrupção e incompetência é o problema do governo. É óbvio. Foi trocada toda a comunicação. O problema continua. A inflação continua, a desgraça toda continua, porque o presidente continua o mesmo. E ao cabo, o que colou mesmo foi esse fantasma da corrupção, que já tinha... Fantasma? Cara, é bizarro isso aqui. Isso aqui é bizarro. O fantasma. Colado em outros governos do próprio Lula e que agora volta com... Que tem colado em outros... Amiga, ele participou do Mensalão Lava Jato. Bilhões foram recuperados. Me explica isso. Alguém pega e te multa em 1 bilhão. Você consegue tirar o dinheiro? Não. Se você conseguiu, é porque saiu de algum lugar. Se você não é empresário, herdeiro, qualquer coisa parecida, você foi corrupto, amigo. Perdão. Uma armadura, digamos assim, uma roupagem mais cruel ainda. Aposentado, gente doente, analfabeto. Uma roupagem. Não é roupagem. O nome disso é um crime. Foi um crime mais cruel ainda. Ou que mora longe demais, que não tem nem ideia de que estava sendo roubada. É uma piada isso, né, pessoal? É uma piada. Vamos continuar, porque senão a gente vai ficar só ficando com mais raiva. E aqui tem um ponto que, infelizmente, vai dar mais raiva, mas condiz a realidade. Oi, Ibrahim. A gente vai sair daqui. Vai todo mundo embora. Foi pro Supremo. PF descobre deputados e senadores envolvidos no roubo do INSS e investigação vai pro Supremo. Pra quem viu o filme Lava Jato, essa cena é muito memorável, que é o momento que o processo vai para o Supremo e todo mundo é liberado e vira uma grande pizza e você e eu somos trouxas que fomos roubados e nunca terá justiça. Enquanto eles comemoram e gastam o dinheiro que foi desviado. Dito isso, vamos continuar porque, infelizmente, a realidade é dura, mas precisa ser informada. Agora eu vou mostrar pra vocês, amigos, vou mostrar uma coisa que eu achei muito bom, tá? Que é basicamente o Tarcísio.
o testemunho do Tarcísio. E antes de mostrar o testemunho do Tarcísio, eu tenho que mostrar uma coisa antes que essa coisa seja tirada da internet, tá? Deixa eu ver só se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá aqui, consegui. Vamos lá. Preste atenção nesse vídeo que foi feito por IA, mas eu acho que retrata e resume a condição brasileira de uma forma jamais resumida, tá bom? Presta bastante atenção. Qualquer semelhança com a realidade é apenas boato, né? É tudo culpa das redes sociais. O Lula é inocente. É preciso regular as redes sociais. A culpa é do Bozo. A culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo. É culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Não tem café pra tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva, porra. Mas não reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto, eu quero pagar imposto. Me joga na parede, me soca imposto. Tudo caro no mercado. Não compra. Faz jejum, porque se for gordo, pelo menos emagrece. A popularidade do governo caiu. É culpa dos memes. Memes matam. Memes agridem. É preciso regular os memes. É tudo culpa das... Vocês conseguiram entender porque a censura é extremamente necessária para esse governo. Acho que vocês conseguiram entender de forma bem clara. E pelo que parece, só restou ao STF a esperança. Presta atenção. Dino minimiza ameaças dos Estados Unidos ao STF e defende diálogo. A grande verdade é que a gente já teve várias e várias notícias e atitudes deles que eles estão com medo. O Barroso já começou a se justificar, o Moraes está mais em silêncio, e a grande verdade é que é muito provável que as sanções venham e vá ser muito pesado e vá desestruturar a corte como um todo e vai reorganizar as amizades. Dito isso, antes de ir para o Felipe Martins, eu gostaria de mostrar aqui a manifestação do Nicolas sobre a prisão da Zambelli e, mais especificamente, o que ele colocou no Twitter que provocou até o Hugo Mota. Presta atenção no que ele falou aqui. A Constituição só permite a prisão de deputados em caso de flagrante de crime inafiançável e ainda assim determina que a Câmara dos Deputados decida sobre a legalidade da prisão em até 24 horas. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli sem flagrante, sem crime inafiançável, sem autorização da Câmara. Você não precisa gostar dela para admitir que isso é um ato ilegal. Também ordenou o bloqueio do salário e das verbas de gabinete, a retirada das redes sociais da mãe e do filho da parlamentar, impôs multa por postagem e acionou a Interpol. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem o dever constitucional de submeter a decisão ao plenário. Não se trata de proteger uma pessoa, mas de defender o Estado de Direito diante de mais uma grave violação das garantias institucionais. Esse foi o texto que atacou frontalmente o Moraes e frontalmente o Hugo Mota. Tivemos resposta? Até agora não tivemos resposta, o que é, na minha humilde concepção, extremamente lamentável. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que basicamente prova que o Felipe Martins é a prova irrefutável da perseguição política por diversos motivos, que vai ser clarificado de forma perfeita nesse vídeo. E você, Caio, qual a sua análise sobre esses vídeos, esses depoimentos? Bom, vamos lá, Márcio. Como tem muito depoimento, né, eu vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso ali preventivamente por 6 meses, sob a acusação de ter fugido do Brasil lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército... Primeiro ponto. Ele foi acusado de deixar o país e fugir junto com o Bolsonaro, mas ele nunca saiu. O nome dele apareceu uma lista que estava nos Estados Unidos. Uma lista que, para você adicionar o nome, precisa de alguma influência no território americano ou na diplomacia ou locais ali do aeroporto que tem uma relação internacional e é muito rigoroso. Ou seja, a mão oculta que quis culpar o Felipe Martins por achar que é o elo mais fraco, prender ele para buscar uma delação premiada, para prender o Bolsonaro, falhou.
Mas agora você envolve diretamente os Estados Unidos. Presta atenção. Diz nesses vídeos, ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes, que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. Freire Gomes diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E que quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. No mínimo, o Felipe Martins era uma figura completamente irrelevante. Pois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe que, como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Pois bem, o comandante... A galera não sabe nem quem é o Felipe Martins, não consegue nem reconhecer. Ou seja, se fosse uma figura relevante ou tivesse uma posição relevante, ele seria reconhecível no mínimo, no mínimo. E todas as testemunhas têm o mesmo discurso. Quem é Felipe Martins? O comandante da Aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele, né? Juntando essas falas com os depoimentos do Anderson Torres, ministro da Justiça, que diz que nunca participou de reunião com o Felipe Martins, e o próprio Jair Bolsonaro, que nega também, essa tese da PGR pode vir a ser fragilizada e justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele, e não conseguiram, e agora... Isso é uma conclusão que está sendo tirada pelos bolsonaristas, segundo ele, e por pessoas que não são bolsonaristas. Isso está passando na CNN, que é uma rede aí que não tem um grande viés, na minha humilde concepção. Precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses. Na Lava Jato era assim também. Lembrando que, quando o Alexandre de Moraes votou para tornar o Felipe Martins réus, ele disse que isso se baseava em 3 episódios: a delação do Mauro Cid, os registros de entrada no Alvorada e o depoimento do Freire Gomes. Os registros de entrada do Alvorada é sempre muito problemático ali, porque tem de entrada, mas não tem de saída, enfim. De alguma maneira, a própria geolocalização ali que as defesas apresentaram de algumas empresas, de aplicativos, elas não confirmam. O depoimento do Freire Gomes, eu acabei de dizer, ele coloca ali uma dúvida e incerteza, e sobra a delação do Cid, que a gente sabe, aliás, uma herança da Lava Jato, que delação premiada por si só não pode ser considerado um meio de prova isolado. Então, pegaria esse caso aí com uma interrogação para ver daqui em diante como que isso vai ficar a situação jurídica dele. Ou seja, ficou Supremo Tribunal Federal liberou. Mas muito feia a situação, e isso vai ser explorado pela oposição. Já vi vários vídeos comentando isso, e vídeos com mais de 100, 200, meio milhão de visualizações. Ou seja, a reputação do STF fica pior ainda, a corda se estica mais ainda, e pelo que parece, os Estados Unidos estão investigando como que esse nome do Felipe Martins entrou nessa lista. Quem foi a pessoa que colocou e quem é a mão oculta por trás para tentar incriminar o Felipe Martins, para fazer essa construção de pegar uma delação premiada para prender o Bolsonaro. E até agora o STF não teve coragem e nem audácia de prender o homem. Agora é esperar. Então, lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo para você ficar sempre informado e a gente ajudar a erradicar o PT em 2026. Um abraço, até o próximo vídeo.